Uma coisa que eu falo muito é assim, a fase mais idiota da sua vida e o extrato da sociedade mais idiota que existe são adolescentes, tá? Isso pra mim é bem óbvio, provavelmente para o adolescente não é. E a grande diferença entre uma criança, sei lá, criancinha mesmo e um adolescente, é que assim, tecnicamente o adolescente sabe mais do que a criança. E o adolescente sabe menos que o homem adulto. Por outro lado, a criança, ela não sabe nada, ela não entende como funciona o nexo causal, como funciona o mundo, etc. Ela é muito burra. E aí eu tenho um exemplo sobre isso da minha infância. Quando eu era pequeno, algumas pessoas falaram. Quando eu era pequeno, eu tava indo no médico, e aí eu lembro que eu tava doente e eu pensei algo assim. Cara, mas. Será que médicos ficam doentes? Eu pensei sobre isso. Eu tô doente agora, será que médicos ficam doentes? E aí eu refleti assim. Eu cheguei na conclusão na minha mente maluca de criança lá, uma coisa bizarra, que, não, médicos não podem ficar doentes. E eu tenho dois argumentos. O primeiro argumento é que se médicos ficarem doentes, quem vai cuidar dos doentes? Então eles não podem. Eles vão tomar medidas para isso não acontecer. E o segundo é que médicos sabem curar. Então não tem como eles ficarem doentes. Então isso é um exemplo, muito óbvio de como crianças são burras, assim. Mas burra num sentido bem primitivo de não saber como nada funciona. Então, criança é retarda mental, tá? Beleza. Só que, por outro lado, a grande diferença entre a criança e o adolescente é que o adolescente também ainda é bem burro. Só que a burrice, se ela de fato causa um problema, está muito relacionado com arrogância ou você ter noção que você é burro. Então, ter noção que é burro é uma das coisas mais importantes para mitigar a burrice. Então, um exemplo aqui, imagina que você é uma criança, chega um cara estranho na sua casa. Esse cara tem uns caninos bem grandes, assim, ele veste uma capa, tem uma cara pálida, tem um sangue escorrendo da boca dele, e ele fica perguntando pra criança várias vezes, mas eu posso entrar, eu posso entrar, eu posso entrar. E aí a criança talvez ache, isso talvez ache. Isso pode ser um vampiro, sei lá. Então é melhor perguntar pro meu pai se ele pode entrar. E a criança vai perguntar pro pai, pai, eu posso deixar esse cara que parece um vampiro entrar? E o ponto aqui da história é que a criança não, sei lá, se tem um cara muito estranho, ela vai delegar a tomada da decisão para um cara inteligente. Porque ela sabe que ela é burra. Ela sabe que ela não é capaz de nada. E aí a grande diferença entre a criança e o adolescente é que o adolescente não sabe disso. Ele não sabe das coisas, mas ele acha que sabe, então ele é arrogante, então ele é o cara mais burro que existe no mundo. Por isso que todos os adolescentes são retardados mentais. E aí, quando você está conversando com adolescentes, você vê eles chorarem copiosamente, assim, fazerem escândalos por uns problemas que você pensa, eu passei por isso. E você pensa assim, cara, isso é muito básico, é muito fácil você lidar com isso. Pelo menos no sentido psicológico, cara, não liga pra isso, vai passar. Só que o cara não vai entender isso e ele vai achar que aquele problema dele bobo é a coisa mais importante da vida dele. E aí, quando ele tiver saído, sei lá, da escola, que tá fazendo ele sofrer pra caramba, ele vai caralho, como eu me estressava tanto com aquela coisa tão idiota, eu era tão babaca. E sim, isso vai acontecer. Só que não importa, isso é o que as pessoas têm que entender. Conversas não mudam a opinião. O máximo que pode acontecer é uma conversa, plantar uma sementinha pra daqui a 10 anos a pessoa mudar de opinião. Mas as pessoas não mudam de opinião, então, cara, nem tenta. Nem tenta perder muito tempo com isso. Você só analisa o sofrimento alheio porque as pessoas são boas, vê isso de longe e fala, nossa, sofrimento, né? Legal. E é isso, cara. Você não vai conseguir tirar ninguém dali da tortura pessoal que ela se impôs. Você não vai conseguir. Se você tentar, você vai se fuder. Tá bom? E... enfim. E aí uma coisa que eu vejo, erro básico de adolescente é sobre carreira, né? Uma coisa que hoje em dia pra mim é, cara, muito óbvio, mas você vê que as pessoas não têm ciência disso na idade certa,
É sobre escolha de carreira. Então você vai conversar com um típico adolescente idiota e ele vai falar algo do gênero. Puta, eu gosto muito de, sei lá, de biologia. Eu podia ser médico, né? Acho que medicina me interessa por causa disso. Eu gosto de matemática, podia ser engenheiro, não sei, etc. E aí existe e até acho que talvez os professores imponham a mentalidade assim aos alunos, não sei. Mas o ponto aqui é você originando sua carreira ou procurando o que você quer fazer da vida baseado em conteúdo. Ou no conteúdo da carreira. E hoje em dia essa coisa mais idiota eu imagino que alguém poderia fazer. Tá? E é muito simples por quê? É muito simples por quê? Imagina algo que você gosta. Então eu vou pegar de exemplo, eu gosto bastante de ler livros. Eu gosto muito de ler livros, eu leio. Tá? Mas como eu leio livros? Bem, no último mês eu não li nenhum livro. Mas quando eu quero ler, eu leio. Eu tenho basicamente uma biblioteca de livros não lidos na minha casa. Tenho vários livros interessantes. Eu pego um que o cara tipo, ganhou Nobel de literatura. Você pega 100 anos de solidão, sabe? Que o título ganhou Nobel de literatura. Já vi podcast sobre o livro. Já ouvi falar do livro. O livro parece genial. Eu vou ler o primeiro capítulo do livro e acho, caralho, como isso é bem escrito, cara. E eu leio o primeiro capítulo e eu falo, cara, eu quero decorar essa fala. Isso é muito bem escrito. Isso é muito foda. E aí só que aí como eu leio, eu coloco o horário, leio uma horinha, paro, vou fazer outra coisa, volto quando eu quiser, posso voltar daqui a uma semana, posso voltar amanhã. E é isso. Então, basicamente, eu escolho o que eu quiser e faço quando eu quero. E aí eu gosto de ler livros, tá? Agora imagina que você gosta de ler livros. E aí o cara pega e manda você ler o livro mais chato do mundo, sei lá. Manda você ler o livro de nomenclatura de química orgânica. E fala que você tem que ler 100 páginas por dia e que você tem que fichar essas 100 páginas, fazer um resumo. E você tem que colocar isso numa apresentação que a cada 3 dias esses resumos das 100 páginas vão virar uma apresentação para o conselho da companhia e que vão te fazer perguntas sobre essas 100 páginas e que você tem que saber e que não vai dar para você fazer tudo. Você tem que gerir pessoas abaixo de você para te ajudarem a fazer o resumo, mas que talvez as pessoas não sejam fáceis de lidar e que fica um cara atrás de você perguntando: "Ei, como é que tá o resumo das 100 páginas?" E ele fica pedindo para ver enquanto você ainda está trabalhando. E enquanto você está muito concentrado fazendo esse resumo das 100 páginas, chega outro cara e pede para você fazer outra coisa igualmente chata, como, sei lá, cara, ler o livro lá da Escravizaura. E todo mundo fica no seu pé perguntando como tá a leitura e pedindo para você resumir. E quando você chega pro conselho da companhia e faz a apresentação sobre essas páginas do livro, eles falam: "Não, mas eu acho que isso está errado. Não, mas você checou tal coisa, mas você checou a nota de rodapé que dizia que na verdade essa não é a visão certa da coisa." Aí, nesse caso, você acha que você gostaria de ler livros? Tá? Provavelmente, acho que muitas pessoas não gostariam. E o ponto é o seguinte, o ponto é que na sua carreira você vai ter que lidar com conteúdo de uma forma muito superficial. Mas muito superficial no sentido que o conteúdo tá lá, cara. Tá lá e depois do tempo vira um rolo compressor você aplicar o conteúdo e é isso. Vira uma coisa industrial, fordista. Você sabe que o conteúdo é esse, ela vai lá e aplica, entendeu? Mas o que você tem que lidar todo dia de forma minuciosa é a rotina. E o ponto aqui é o seguinte, você quer conviver com a rotina ou não? Com essa rotina ou não, tá? Então, por exemplo, imagina uma pessoa que gosta muito de artes. Da mesma forma que lê livro, da mesma forma que ou desenhar, da mesma forma que eu falei sobre ler livros, ela vai ter que fazer tudo isso na carreira de desenhista. E talvez ela ganhe uma merreca para fazer tudo isso, tá? E viva lá no vermelho, não sei o quê. Às vezes a pessoa fala: "Cara, que tal fazer uma carreira cínica e ganhar um dinheiro e foda-se, e aí eu me divirto
desenhando no momento vago. No momento, porque aí eu desenho da forma que eu quiser. Ser um cara do meu lado, comendo meu rabo, pedindo pra ver meu desenho e falando que tô uma merda. E eu sendo remunerado nisso e me sentindo péssima porque as pessoas não me remuneram bem pelo meu desenho. E eu vou me sentir uma bosta de pessoa. Então é basicamente isso o problema de você pensar no emprego como conteúdo, assim. Não, o trabalho não é uma coisa relacionada com... A qualidade do trabalho, se você vai gostar ou não, é rotina, cara. É rotina, tá? Então, cara, você gosta de ter chefe? Você gosta do cara comendo seu rabo o dia inteiro? Perguntando cadê o relatório, não sei o quê? Você gosta de ficar parado no escritório 12 horas por dia lá sentado? Com a bunda sentada, com alguém te... Às vezes você pode gostar pra caralho do conteúdo, mas você não gosta disso. E aí você vai se fuder no mercado de trabalho real. Porque é assim que é parte do mercado de trabalho no mundo real. E aí tem um cara que não suporta isso e vai ter que escolher alguma coisa que, sei lá, eu consigo sair do escritório e ver pessoas e falar com pessoas. Eu tenho pessoas que, cara, eu consigo ter uma rotina que é diferente, sabe? Não vou fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E é assim que é a vida, cara. É assim que é a vida. Você vai aprender uma coisa na faculdade, essa coisa vai estar certa, e muitas vezes essa coisa vai estar certa. Você vai ter uma capacidade, um domínio. Então, vamos pensar aqui o melhor dos mundos, tá? Você é um cara inteligente. Você, puta, estudou bem na faculdade. Você realmente aprendeu o negócio. Você consegue trazer a teoria que você curte pra caralho em alto nível pra prática. E aí você vai levar isso pra prática e as pessoas vão sentir você como alguém que tá criando uma complexidade onde não existe. E as pessoas só querem cobrirem seus rabos de merdas. Cover ass. E elas vão tipo, cara, por que você tá criando essa complexidade? Cala a boca. Para com isso, tá? Então isso não aconteceu comigo, mas é um exemplo totalmente factível, tá? Um exemplo totalmente factível aqui, fictício. Imagina você chega, o cara lá, o cara dando trabalho e pedem, pô, eu queria que você calculasse aí, ó, taxa de juros real brasileira histórica. Aí você vai lá e calcula, o cara fala assim, não, mas está errado, não é, a taxa de juros real não é essa. Aí você fala, não, na verdade, eu pesquisei bastante, inclusive eu bati essa análise com um ex-professor meu que é PhD em macroeconomia, inclusive foi diretor do Banco Central, e ele falou que faz sentido você pegar a curva de juros Ford do swap pré-DI menos a inflação projetada para os próximos 12 meses mediana do Focus, e aí você chegar na taxa de juros real histórica Ford brasileira. Aí o cara vai falar, não, mas isso tem isso tem o sign-off, tem a concordância da departamento de macroeconomia. Aí você fala, não, mas cara, você entendeu? Você não quer discutir aqui a análise que eu fiz, que, entendeu? Tu sobe pré-DI, cara, daqui a 12 meses, menos... Aí fala, não, tem o sign-off da macro. Aí você, não tem... Aí, cara, só pega o que a macro passar. Aí, mas eu... E além disso, cara, tá errado aí, porque eu tô vendo aqui que a NTNB tá pagando 3%, e isso daí só tá pagando, e aí só tá juros real que você calculou aí, tá falando que é 0,5% hoje no Brasil. Aí você fala, tá, mas a NTNB tá pagando daqui a, sei lá, 5 anos, e essa taxa de juros real é daqui a um ano. Aí, não, tá errado, a NTNB tá pagando 3%. Aí você fala, puta, cara, tá, desculpa. Tem o sign-off da macro? Não, desculpa por existir. E é isso, cara. E é isso. Então, esse tipo de situação fictícia louca criada na minha mente, que 90% de vocês não devem ter entendido, mas eu vou explicar o que aconteceu. Você vai ter estudado a parada por ano, você vai chegar apresentando ela, e alguém só vai falar assim, cara, só pega o dado cuspido lá de algum outro departamento, e é isso, e ninguém sabe o que tá fazendo, ninguém sabe o que tá acontecendo, entendeu? Tá. Nossa, eu queria muita puta, eu enchi o saco, né, falando desse negócio agora. Vocês devem estar achando que porra é essa, não sei o que. Deu até uma canseira, cara. Até uma canseira, peraí. Deixa eu tomar um gole aqui, peraí.
Beleza. Beleza. Aí outra coisa que eu tava pensando pra hoje, eu tava vendo entrevista muito boa no Joey Rogan, eu vejo bastante o Joey Rogan com o escritor lá do Clube da Luta. Difícil falar o nome do cara, tipo Chuck Palahniuk. Cara, o cara é muito interessante. Indico pra caramba essa entrevista, tá? O cara é maluco. Ele é maluco, assim, cara. Eu fui dar uma pesquisada depois da entrevista e aí eu vi que ele só escreve coisa bizarra, assim, sabe? O outro, tem o Clube da Luta, que é bizarro. Aí eu vi outro livro dele, Choke, que é tipo um cara que só sente tesão se for estrangulado. E na entrevista dele, Joe Rogan, ele conta umas coisas, história estranha. Ele conta que ele escreveu umas coisas bizarras num clube de escrita que ele fazia parte. E aí um dia o cara que era tipo líder do grupo falou assim, Chuck, o pessoal pediu pra você sair do clube aqui, como é, workshop, porque ninguém mais se sente seguro perto do seu lado. Então esse é o nível de loucura do cara, tá? Um cara perturbado, portanto, muito interessante. Esse é o tipo... É assim que artista tem que ser, cara. Vi em algum lugar um podcast, o pessoal falando assim, mas porque aquele artista era um filho da puta, era chato, brigava com todo mundo. Aí eu fui pesquisando sobre artista chato, eu vi uns escritores português, um escritor português lá que xinga todo mundo, fala que Fernando Pessoa é uma bosta. E eu gosto pra caralho de Fernando Pessoa, tá? E aí eu fiquei pensando, caralho, por que vocês estão putos, cara? É assim que artista tem que ser. Eu acho que esse mundo de polarização na política, e de uma que é um mundo que agora um moleque de 30 anos tá vendo pra caralho Marvel e tá, puta, fazendo podcast 3 horas discutindo o filme da Marvel. Nesse mundo atual, é tudo time, entendeu? É tudo marketing time. E aí, nego fica preocupado porque falaram mal, porque o escritor falou mal de alguma coisa. E nego, cara, o escritor tem que ser perturbado. Cara, artista tem que ser perturbado. Eu vou te dizer um negócio. O pessoal falou assim: vai ver o filme lá do Rocketman lá e do cara do Queen, do Bohemian Rhapsody lá, esqueci o nome. Esqueci o nome agora, vocês sabem, do vocalista do Queen que morreu. E aí eu tava vendo, cara, eu não quero ver esse filme, sabe? Vai ser decepcionante. Sabe por que vai ser decepcionante? Porque esses filmes, eles vão muito focados em falar, puto, o artista é um cara que se superou, foda, não sei o quê. Só que o cara é artista, cara. E o legal do artista é que o artista é perturbado. Eu quero ver o artista no orgia. Eu quero ver o artista praticando BDSM. Eu quero ver um artista usando droga até ficar maluco. Eu quero ver um artista batendo na mãe. Eu quero ver um artista... expulsando o filho de casa e depois se automutilando. Eu quero ver isso no artista, caralho. Porra! Aí vai ficar mostrando como o cara é um grande artista, como ele é foda e como ele superou... Eu quero ver o artista perturbado, cara. Imagina que a vida é uma merda e que você tem que ser um cara no escritório. O único momento que você pode extravasar sem fazer nenhum mal... Pensa que o artista, quando ele faz essas merdas... Então, quando o cara lá é um pintor, larga a família, deixa todo mundo na merda e pra viver seu sonho louco, etc. Ou o cara, o Van Gogh vai lá e corta a orelha. É o único momento que você pode, sabe, extravasar e pensar assim, eu tô aqui no escritório, etc, mas eu podia cortar na orelha, morrer cedo e ficar famoso pós-morte. O único momento é através do artista, entendeu? Dentro do espírito humano, esse é o único momento de liberdade que a gente tem. É isso, cara, e depois ficar no escritório, caralho. Então, eu gosto do artista perturbado. Eu falo artista, que porra é essa? Eu gosto do artista perturbado, entendeu? O cara tem que ser assim, cara, senão não tem graça. Aí vai ficar aquele filme, o filme do Cazuza lá. Eu sei, cara, que o Cazuza foi mais porra louca que aquilo. Você consegue fazer melhor. Eu vi entrevista com o Chico Buarque, dele falando lá que roubava carro e fudia os carros. É isso, cara. É isso, eu nem gosto muito de Chico Buarque, mas depois que eu falei, puta, o cara, beleza, roubava carro e destruiu os carros lá. Fiquei um pouco mais puta. Fiquei um pouco mais assim, Chico Buarque pelo menos, entendeu? Aí o pessoal, por exemplo, Lobão.
Pega o Lobão agora, o cara tá mais de boa, parece que não tá usando droga. O cara era maluco, velho. Aí o cara vai lá, hoje em dia o cara de direita, ia no Faustão, mostrava lá uma camisa ao vivo do PT, que ninguém esperava, expulso do programa, depois o cara nunca mais pode entrar na Globo por, sei lá, 10 anos a nenhum nível. E, puta, e foda-se, eu não gosto de PT, mas é do caralho isso, porque é subversão, entendeu? Porque é o único momento do espírito humano em que pode existir essa subversão e eu, através dele, tô me sentindo mais libertado. Eu não quero ver lá só pagando pau pro artista, como ele era um artista bom, como ele cantava bem e lutou contra os preconceitos. Foda-se, cara. Todo dia tem gente lutando contra o problema. Eu quero ver o cara perturbado, cara. Porra. Cadê o lado maluco do cara? Enfim, tava falando da entrevista lá do... Então é do caralho isso. Gostei que o Chuck lá do Clube da Luta, o escritor, é maluco. Fiquei feliz. Toda vez que eu fico que eu vejo um artista maluco, eu fico mais feliz. Eu gosto de dois tipos de artistas, na verdade. Eu gosto do cara muito maluco e o cara tão introspecto que você fica, caralho, como assim? Como assim esse cara? Porque aí você fica, sabe, você fica um cara que só intenciona. Você sente a intenção, entendeu? Você só fica imaginando o que é que esse cara, o que é que tá por trás da mente dele. Entendeu? Eu gosto do cara muito maluco ou do cara que é muito introspecto, que você fica assim, caralho, como assim esse cara escreveu um livro sobre uma matança? Como assim esse cara escreveu um livro sobre escalpelamento? Como assim? Como? E o cara totalmente correto, totalmente na dele, totalmente pai de família, não fala nada fora da curva. Enfim, aí o Chuck dava dando entrevista, né? Aí ele falava uma coisa sobre não existirem narrativas para homens. Eu acho que ele dava a entender que esse era um dos motivos porque o Clube da Luta fez tanto sucesso. Ele falava assim, tem muita narrativa para mulher, mas para homem basicamente tem duas narrativas, tem duas histórias, né, que são narrativas masculinas, que é o Clube da Luta, que ele influenciou pra caralho a cultura pop aí, e o Sociedade dos Poetas Mortos. Então tem só essas duas. E eu tava pensando sobre isso, e eu acho que isso é uma verdade, tá? Eu acho que tem poucas histórias que elas têm uma pegada mais exclusiva do tipo, isso é um sentimento masculino. Tipo assim, estou abordando um sentimento puramente masculino. Eu acho que pra mulher você vai encontrar bastante coisa assim, em filmes, em literatura, filme, etc., em mídias diferentes. Mas pra homem são muito poucas coisas que é tipo assim, isso é uma experiência masculina e estou te dando estou fazendo você viver uma experiência masculina, sabe? E tentar transcender alguns problemas masculinos. Aí eu tava pensando sobre isso e uma coisa que me veio à mente é que, em geral, no mundo que a gente vive hoje, existe um problema de catarse, no sentido que a catarse é aquele momento da vida da pessoa em que ela vai conseguir, passar por uma espécie de sofrimento, ela vai absorver aquele sofrimento com tudo e vai botar pra fora aquele sentimento de alguma forma. E após isso, ela vai transcender aquele estado anterior que ela estava passando de sofrimento. Tá? Então, eu acho que existe um problema como hoje a gente lida com a catarse, e esse problema está mais específico porque só para o mundo masculino, porque só quem fala, hoje em dia é muito pisando em ovos qualquer coisa que você vai abordar de um ponto de vista puramente masculino. Então, só quem tem a captura do mundo sentimental ou do espaço de discussão sobre sentimentos são pessoas que falam de um ponto de vista bem feminino. E o que acaba deixando espaço, deixando a catarse masculina muito de lado, e o que acaba criando uma espécie do homem não saber como lidar ou como expressar seus sentimentos.
Então vamos lá. Como deixar isso mais material, esse meu ponto de vista aqui? Imagina que. Imagina, ele dá um exemplo muito bom que é sobre a. E acho que isso não vale só para homem, tá? Hoje em dia, não saber ter uma catarse é um problema de todo mundo. E qual é a fonte disso? A fonte disso é porque hoje em dia a metodologia que as pessoas vendem de gerar catarses, elas são, na verdade, produtos de mercado, elas são marketing, tá? Então, na verdade, elas são apenas uma forma de marketing, sei lá, marketing politicamente correto, progressista, ou marketing até do cara que é conservador, entendeu? Não existe uma coisa humana, individualista, de como você lida com o problema de forma honesta. Mas calma, cara, calma. Sei que tá estranho, sei que você não tá entendendo, mas vamos chegar lá. Então imagina, o Chuck, ele fala sobre um caso da mãe dele. Ele fala que a mãe dele tinha câncer. Ela começou a se fuder muito. E aí ele tinha que cuidar da mãe dele. E aí chegou um ponto que ele falou que ele desejava que a mãe dele morresse. E aí chegou um ponto em que, quando a mãe dele morreu, ele sentiu um alívio. Tá? E eu tive, por exemplo, um caso, talvez um dia eu fale mais disso, de um parente meu que tava pra morrer. E aí eu tinha que visitar ele na UTI. Eu via ele, e aí na UTI era uma coisa absurdamente, assim, horrível, que sugava muita energia. Você chegava lá e tinha que... Você chegava lá, basicamente, o médico aparecia, te falava, a ureia, sei lá, do cara tá tanto, tal, a respiração tá assim, começava a dar uns dados, falava se melhorou ou não da última visita, você via a pessoa destruída, e você tinha alguns minutinhos pra ver, e ia um parente por vez, aí depois acabava, vocês ficavam lá com todo mundo triste, chorando, porque era UTI, então só tinha as famílias lá chorando, que o parente tava fudido, e depois você ia pra casa, deixava lá seu parente na merda, isolado, sozinho. Tá? Uma sala gelada pra caralho, que já aventava que a gente tava falando de morte. Tá? Aquele gelo da sala já lembrava, aqui o assunto é morte, aqui o contexto é um contexto de morte. Tá? E aí meu parente morreu. E aí, antes dele morrer e depois dele morrer, eu lembro que eu fiquei num sentimento de revolta, que eu não vou falar muito porquê específico, mas teve muita gente que chegou pra mim falando coisas assim, cara, você tem que... não, mas, cara, se for a hora, se a hora for chegar agora, já viu muito, faz parte, não sei o quê. E era basicamente a conversa do tipo, entenda se isso vai acontecer e tudo bem, bola pra frente. E aí, na verdade, até pode ser que acontecendo aquilo, bola pra frente, mas o sentimento que eu tinha no momento era, cara, se eu pudesse apertar um botão pra pessoa não morrer, eu apertaria na hora, assim, certeza. Então aquela morte me fazia muito triste e me deixava mal. E eu não tinha um segundo da minha experiência, assim, não me dava vontade de ter um sentimento do tipo, não, é isso, né, gente? Foi triste, mas faz parte. Na verdade, a todo momento daquela experiência, eu queria me dedicar a um sentimento incontroverso de que aquilo era triste, que aquilo era pesaroso, e que eu não queria dar espaço para nenhum sentimento de tipo, ok. E para mim, a única forma de lidar com aquilo seria triste sem ressalvas. E isso era o que me fazia sentir. E só depois de colocar isso pra fora dessa forma, eu consegui, assim, transcender um pouco aquele momento. Só depois. E eu acho que enquanto eu fugisse daquilo, enquanto eu falasse pra mim assim, não, a pessoa morreu, mas tudo bem, eu desse desculpas pra mim e não me entregasse
de forma não me entregasse de forma sem ressalvas aquele sentimento de tristeza, eu não conseguiria transcender aquele momento. Não conseguiria. Então, minha catarse, ela correta era se entregar à tristeza, de fato, e falar, puta, aquilo é uma merda e não tenho o que eu dizer sobre isso, não tenho o que adicionar. Não tem nota de rodapé pra colocar aqui. E meu ponto aqui, então, voltando um pouco para a história do Chuck, de como a sociedade, puta, não entende bem como lidar com isso, não entende bem como lidar com catarse. Existe um guia politicamente correto, e aqui politicamente correto num sentido conservador, assim, do tipo assim, isso é quase que é menos uma discussão aqui política, e mais uma discussão, isso está tão integrado ao mecanismo reativo do ser humano, esse guia, que todo mundo age assim, de como agir em relação a alguns problemas ou sofrimentos, entendeu? Então, e isso afeta, acho que até mais homens, porque como não existe uma discussão aberta dos sentimentos, não existe uma abertura muito grande para o homem ter a catarse que seria correta para ele. E eu vou explicar. Então, imagina no caso que você sempre teve uma relação horrível com seus pais e sua mãe e você vai no psicólogo e talvez sei lá, seu pai quando seu pai sempre tratou mal, nunca foi próximo de você, sua mãe também, eles te expulsaram de casa cedo, você viu na merda, e aí você tá mais velho, e aí chega um momento, você vai no psicólogo, quer tratar isso daí que sempre te atormenta, e ele fala pra você assim, olha, eu acho que você podia ligar pro seu pai, desculpar isso, falar, eu te desculpo e eu tô disposto a botar isso eu não quero mais isso em mim. Eu acho que talvez esse tipo de atitude talvez fosse aceita. E aí você desculpando seus pais, teoricamente você conseguiria transcender o problema. O negócio é que não necessariamente isso é o que vai libertar o cara. E lembrando que nós somos seres tipo animalescos, o que vai libertar o cara às vezes é uma coisa animalesca. Então às vezes a única coisa que vai libertar o cara de fato é ligar pro pai e falar assim, olha, eu acho que vocês foram uns bostas por terem me tratado como vocês me trataram. E foda-se vocês, eu superei minha vida e acabou. Não quero mais ouvir mais nada de vocês, quero cortar a relação pra sempre. E só depois de falar isso, nesse tom, é que o cara finalmente vai conseguir transcender o problema. Entendeu? E aí a mesma coisa do caso do Chuck. Quando ele fala sobre a morte da mãe. Uma coisa... ele podia ter várias relações após a morte, mas uma reação uma reação verdadeira que ele poderia se entregar e talvez foi o correto no caso dele, é falar, cara, eu tô aliviado com isso, finalmente ela morreu, finalmente não aguentava mais, e só se entregando a esse sentimento de alívio e não fugindo dele, que talvez ele finalmente conseguiu ou conseguiria transcender todo aquele sofrimento. E aí eu acho que você já deve ter entendido como esse problema é mais específico para homens, porque acho que existe uma tendência a não suportar muito, ou não ser muito a favor, ou não incentivar uma espécie de catarse mais física, ou mais animalesca, ou mais revoltosa, que está muito intrínseca a um homem, ou comportamento masculino. E aí o cara vai ficar naquele sentimento de... É aquele negócio, né, cara? Por exemplo, é aquela história de... Que eu já vi muita gente falar assim, o homem tem que deixar de se preocupar muito em ser o cara forte e que suporta as outras pessoas, que isso é machista. Mas no fundo, se o cara fugir disso... Se o cara se entregar, eu não vou ser esse cara, que vou ser o cara forte da casa, que vou dar apoio, etc. O cara vai sentir merda pro resto da vida. E aí não é que o cara vai ficar feliz com isso.
Não é que o cara vai tirar um peso dele. Às vezes o cara vai se sentir emasculado pro resto da vida e vai se sentir um bosta pro resto da vida. Só que ninguém realmente parou pra perguntar pro cara qual o sentimento dele que liberta. Ou parou pra ver isso. E você tem que pensar que sentimentos que libertam são são iguais desejos sexuais, tá? Então, você pode imaginar a coisa mais bizarra do mundo, existe um desejo sexual pra isso. E aí é um pouco parecido com o que vai libertar o cara. As coisas vão ser estranhas. Vai ser isso. Vai ser mandar os pais se fuder muitas vezes. Vai ser... Enfim, vocês entenderam o ponto. E... Então, o que a gente cria agora é um mundo onde tem várias pessoas meio que dando produtos de catarse para outras pessoas, mas que não resolvem o problema delas. Porque não foi uma coisa originada pelo indivíduo mesmo que falou, puta, isso vai me salvar. Então, tem outra coisa aqui que é sobre você se limar dos seus problemas. Então, tem um texto lá, cara, eu sei que Clarice Lispector é uma bosta, no sentido que, puta, virou uma coisa que todo mundo fala e que ninguém leva a sério, eu sei disso. É aí que tem muito texto fake. Tem um texto lá que eles atribuem a Clarice Lispector que se pá é fake, mas é um texto muito bom, na verdade, é uma carta. É uma carta que supostamente ela teria enviado a uma amiga. E aí nessa carta ela fala lá que um dia ela se limou do que as pessoas reclamavam dela e o que as pessoas consideravam o pior lado dela. Só que ela falou assim, às vezes... o ponto da carta era o seguinte, às vezes esses pontos que as pessoas dizem que são negativos, eles estão intrinsecamente relacionados a toda a estrutura da personalidade da pessoa. E aí quando ela vai jogando fora essas coisas que são negativas, ela joga fora junto o que existe de melhor dela. E o maior exemplo disso são pessoas que elas têm uma personalidade... Assim, eu sei que existe personalidade forte, que a pessoa só é chata, mas realmente, acho que realmente tem esse realmente existe, até certo ponto, um tipo de pessoal que eles têm uma personalidade mais forte, eles são mais afrontosos. Isso tá de um lado correlacionado com ser chato pra caralho, mas também tá relacionado com o cara ter um comportamento mais proativo, mais, puta, que vai lá e faz, mais subversivo, e que é um cara que é líder e tá à frente de mudanças. E que eu acho que é verdade. Que você pegar uns casos, tipo assim, Steve Jobs, sei lá, o cara é emblemático disso. Era um cara chato pra caralho, que tratava mal as pessoas, que encheu o saco de todo mundo, que tratou mal a filha dele, falando que podia não ser a filha deles, mesmo tendo um teste de DNA que provaria que era filha. Ele falou, puta, mas esse teste podia dar falso positivo pra milhares de pessoas no estado. Ele falou assim, acho que a lógica dele era tipo assim, o teste tem só 2%, 1% de chance de erro, mas se você aplicar isso pra todos os Estados Unidos, teria, puta, milhares de falsos positivos. Então, entendeu a lógica do cara? Então o cara pegou a fórmula lá matemática do teste lá de paternidade e dentro dela o cara é muito chato, velho. Os argumentos dentro dela só pra dizer que que podia não ser pai, entendeu? Entendeu? Ponto. O cara é um saco, mas é isso. Mas isso eu acho que tava também mega relacionado com a personalidade dele, que ia lá e montava a empresa, entendeu? E é isso, cara. Programa chato hoje. Chato.